Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, estamos trabalhando bastante agora. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do México, tá? Faz parte ainda daquela sequência de países da América Espanhola que foram se tornando independentes ao longo do século XIX. Beleza? Século XIX, século XX. Vamos lá, roda a vinheta! Estamos de volta, pessoal. Então é isso aí. Independência do México. O México é um país da América Central, tá? Na região do México, onde hoje é o México, era o vice-reino da Nova Espanha. E o processo de independência teve início com diversos levantes, diversas rebeliões de caráter popular. E os movimentos começaram a partir de 1810, liderados pelo religioso Miguel Hidalgo, que em 16 de setembro desse ano, 1810, convocou a população mexicana em um episódio que ficou conhecido como Grito de Dolores. Hidalgo chegava a reunir milhares de pessoas em muitos levantes contra as tropas espanholas. Mesmo não tendo um plano organizado e definido para suas ações, as revoltas propostas por Hidalgo tinham como objetivos ampliar os direitos dos indígenas à terra, acabar com os impostos abusivos, abolir a escravidão e também aprovar a independência mexicana. Ao longo de meses, o movimento foi duramente reprimido e em 1811, o líder Padre Hidalgo foi executado e seu movimento enfraquecido. Dando prosseguimento aos levantes, o Padre Morelos teve algumas vitórias e proclamou a independência do México em 1813, além de aprovar uma constituição para o novo país. Suas ações, porém, não foram reconhecidas pelo governo espanhol. Assim, iniciou-se um longo processo de conflitos militares entre mestiços e indígenas contra as tropas reais. A situação só foi estabilizada quando a elite crioula mexicana fez acordos com os rebeldes, estabelecendo uma negociação que culminou na independência do México em 1824. Vamos em frente! Continuando então, galerinha, o México na atualidade. Atualmente, o México possui uma população de aproximadamente 127 milhões de habitantes. Grande parte das pessoas fala a língua espanhola e também dialetos de origem indígena. E o país apresenta grande diversidade cultural e foi o local do desenvolvimento de importantes civilizações no passado, como olmecas, maias e astecas. Muitos aspectos da cultura mexicana na atualidade fazem referência aos elementos de origem nativa, como a culinária, as danças e a arte. E o país possui uma economia voltada basicamente para a exportação, regida também pelos setores de serviços e por atividades agrícolas. No entanto, as riquezas produzidas no México não atingem a maioria da população, não. Assim, nos últimos anos, o México tem sofrido com diversos problemas sociais, entre eles crescimento do mercado de trabalho informal, desigualdade social, queda da produção petrolífera, episódios de violência política e aumento dos conflitos com organizações ligadas ao narcotráfico, que vem a ser o comércio ilegal de drogas. Outra questão que tem sido polêmica no país envolve a fronteira com os Estados Unidos. Por causa das condições sociais no México, historicamente a imigração para os Estados Unidos é algo constante nas relações entre esses países. Porém, desde 2017, o governo americano tem aprovado medidas que buscam barrar a entrada de imigrantes do México, estabelecendo um maior controle sobre a região de fronteira. Uma das medidas propõe inclusive a construção de um muro que se estenderia por toda a fronteira entre os dois países, como já ocorre em algumas regiões, proposta que ainda se encontra em debate e apresenta muita oposição. Quanto a essa questão dessa fronteira aí, ser palco de diversos problemas de imigração ilegal para os Estados Unidos,
Haja vista que existe também um fluxo de pessoas de outros países da América Central e do Sul que querem entrar de qualquer maneira nos Estados Unidos, prevendo, assim, fazendo uma projeção de uma vida melhor, economicamente falando, e também na questão de estudo dos filhos e tudo mais. Mas veja bem, existe uma situação, então, na Europa de fuga de pessoas de outros países para a Europa, tá? Os chamados refugiados, e na América também, na divisa com os Estados Unidos, não é diferente. Então, no governo Trump, que acabou, tá? Estava sendo construído um enorme muro que iria impedir cada vez mais a passagem dessas pessoas, não só dos mexicanos, tá? Mas do pessoal de Honduras, Guatemala, Argentina, Paraguai, Brasil também, vai um monte de brasileiro lá. Só que assim, tem que se pensar melhor essa situação aí, tá? E vocês já imaginaram, se todas essas pessoas resolverem um dia invadir o Brasil para tentar ter uma vida melhor? É uma situação global, né, de calamidade pública, envolvendo diversas nações, diversos povos em situações as mais conflitantes. Beleza então, galerinha? Um forte abraço, até a próxima videoaula aí.